Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma quinta-feira onde Deus pode abrir essa semana, essa semana da nossa ministração, esse dia com uma palavra para abençoar a sua vida. E eu espero que você esteja sendo abençoado. E a cada dia você possa estar dentro da nossa proposta, que a gente já vem trazendo há algum tempo, reconectar a sua vida ao eterno, a sua vida espiritual, a sua alma imortal, não simplesmente olhando para ela como um sistema religioso ou como alguns jargões evangélicos ou uma tradição, ou seja lá o que for, mas algo que você traz no seu dia a dia, incluindo na sua rotina, incluindo na sua forma de agir, de pensar, de deliberar o mundo espiritual, querido. E isso vai trazer para você uma estabilidade muito maior, uma proximidade muito maior com Deus. E nós estamos dentro desse mês, dentro da nossa série que é o Resgate da Alma Imortal. Dentro do mês nós estamos falando um pouquinho sobre os materiais que nós usamos na reconstrução, ou na construção dessa ponte que liga o mundo físico ao mundo eterno, espiritual, nossa alma imortal, a maior parte da nossa vida. E nós estamos aos poucos retomando essa construção que é extremamente importante para as nossas vidas. E dentro desses materiais falamos um pouquinho sobre as prioridades. Se nós não priorizarmos, querido, nós trabalharmos com o mundo espiritual, nós trazermos de lá as respostas, começarmos por lá, colocarmos em primeiro lugar. Lembra? Falamos que lá em Mateus capítulo 6 e 33, o Senhor fala que ele tem que ser o centro, né? Ou seja, o primeiro significa ser o centro, irradiador de força, de energia, de soluções, de resposta, de suporte para toda a nossa vida. Falamos um pouquinho também, querido, na semana passada sobre a fé, o material da fé. E na retrasada ainda, falamos sobre ser um observador da vida. E são, dentre muitos outros, alguns materiais que a gente tem que ir colocando dia a dia. Eles são os famosos consumíveis, é o suprimento. Então não tem como a gente colocar uma vez e ir embora e não se falar mais nisso. A gente tem que ir a cada dia colocando, priorizando, observando um ângulo maior da nossa vida. A gente precisa colocar a fé nos mínimos detalhes a cada dia. E hoje eu queria trazer também algo que é natural no mundo espiritual, porque é divino, veio de Deus sobre as nossas vidas, mas que é pouco utilizado dentro do nosso mundo físico. Ele é utilizado apenas em grandes eventos, mas a grande verdade é que ele precisa ser colocado e utilizado a cada dia, a cada momento em nossas vidas. E esse é o material do perdão, queridos. Nós precisamos perdoar a cada dia. Perdoar a quem nos ofendeu, perdoar a nós mesmos, para que a gente possa dar passagem à vida. A falta de perdão, ela vai paralisando áreas importantes da nossa vida até conseguir que o projeto do diabo aconteça, de roubo, morte e destruição, usando esse meio que é a falta de perdão, a mágoa, a amargura, aquilo que contamina a nossa vida e contamina a vida das pessoas que estão ao nosso lado, compromete a nossa descendência, o nosso olhar para o futuro fica comprometido, tudo porque nós não conseguimos liberar esse perdão, porque nós o encaramos como um grande evento liberar um perdão, quando na verdade, se você olha pelo ângulo da sua alma imortal, da eternidade, de Deus, você vai ver que é algo que faz parte do dia a dia, da rotina de um ser imortal, de um ser eterno, que ele vai perdoar a cada dia, porque ele está olhando para a eternidade, não simplesmente para um tempo efêmero, passageiro, pequeno, que é essa nossa existência física, superficial, material, que muitas pessoas se entregam. E falar sobre o perdão, querido, é sempre um tema muito difícil, à medida que as pessoas perdem cada dia mais a conexão com o mundo espiritual, com o mundo eterno, a sua visão vai limitando. E o perdão, ele não é para ser falado, ele não é um tema do mundo físico material, ele é um tema que nasceu e tem as suas motivações, tem a sua conclusão, tem o seu desenvolvimento dentro do mundo espiritual. Quando a gente fala apenas do perdão sob o ângulo físico, material, emocional, no máximo, a gente
tira muita força dele, muita da sua força de ação. E falando isso para pessoas que estão vivendo apenas na superficialidade da vida, do mundo físico, material, efêmero, passageiro, transitório, essa pessoa, ela vai ter, ainda que ela entenda que é importante, ela seja convencida que é importante, ela não vai ter força de ação para implementar em sua vida. Muitas vezes, quando a gente ouve uma ministração, alguém abordando, né, sobre esse tema do perdão, a gente vai ver a pessoa sempre mostrando, do ponto de vista físico, no máximo emocional, o que acontece com a gente quando nós não liberamos esse perdão. Isso já é de conhecimento geral das pessoas, mas nós percebemos que não tem força para fazer com que a pessoa perdoe, para que a pessoa mude. Então, algumas coisas que a gente sempre ouve falar assim, quando você não perdoa, você fica desejando que o outro tome um veneno que quem está tomando é você. Quando você não perdoa, você tem a probabilidade, está cientificamente provado, que você vai ter doenças emocionais, e essas doenças emocionais, elas vão se transformar em psicossomáticas e vai atingir o seu corpo. Isso também está provado, as pessoas sabem disso, isso é verdade. Se você não perdoa também, querido, você vai ficar se maltratando o restante da sua vida. Você vai ficar se maltratando, você vai paralisar algumas áreas importantes da sua vida. Eu também, nas minhas ministrações, já falei sobre isso. E é verdade, quando a gente aborda simplesmente o ponto de vista mais superficial, físico, né, uma emocional no máximo. Então a gente fica dentro dessa questão, tentando convencer as pessoas a terem uma vida, né, a optarem por uma qualidade de vida maior, perdoando as pessoas ou se perdoando. Quando eu falo em perdão aqui, o material do perdão, eu falo em liberar perdão para aqueles que me ofenderam, mas também liberar perdão para as minhas culpas. Então a gente fica muito dentro disso e trazendo estatísticas científicas e tantas coisas que a neurociência fala e tudo mais. Mas perceba, todas essas soluções que a gente vai propondo, elas estão concentradas dentro simplesmente do mundo físico. E o mundo físico, por melhor que eu possa elaborar a minha palestra, né, a minha ministração sobre o perdão, ela não vai ter a força da mudança. Ela não vai ter a força, porque essa força da mudança realmente ela vem quando quando o perdão na sua forma mais original, mais límpida, mais clara, ela encontra um ser imortal, a consciência de que eu sou imortal, de que eu sou eterno, de que essa vida é uma vida passageira e de que existem um outro tempo, um outro momento, existe para frente. Eu já estou dentro da eternidade e quando essa vida passar física, eu vou continuar dentro dessa eternidade. Então, para essa pessoa que ele faz essa reconexão com a sua alma imortal, ele vai entender o perdão de uma maneira diferente, que é justamente aquilo que Deus trouxe para nossas vidas. Porque lembre-se, o perdão ele não é uma conversa, né? Ele não é um tópico, né, de um valor que ele é simplesmente físico, material, que é aqui para a gente. Não, que o nascedouro dele em Deus, o nascedouro é no mundo eterno, no mundo espiritual, e por isso é lá que ele vai ter a sua explicação, a sua explanação, as suas motivações mais fortes para que a gente possa implementar essa verdade no nosso dia a dia. Olha só que interessante quando a gente olha esse versículo que eu quero conversar com vocês sobre o material do perdão pelo lado espiritual e eterno. Veja os dois pontos que essas pessoas que estão conversando, elas trazem à tona, e como uma mostra claramente apenas o que significa o perdão do ponto de vista superficial, físico, material, emocional, sabe? Só dessa vida aqui mesmo. E alguém que ele vai projetar esse perdão ali para a eternidade. Lá está escrito lá em Mateus, capítulo 18, o versículo 21 e 22. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Pedro toma a palavra primeiro, ele pergunta assim para Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí ele dá a resposta: até 7. Perceba que ele estava limitando
perguntando esse perdão que ele deveria liberar para o seu irmão. Ele já estava perguntando e já respondendo dentro do mundo físico, material, transitório, dentro daquela superficialidade que ele estava acostumado, que já foi ensinado, né, de viver, e ele vivia realmente perguntando ao Senhor Jesus se 7 vezes já era o suficiente. Ou seja, ele limitou, assim como o mundo físico ele é limitado. O mundo físico ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Nós sabemos, nós somos assim, temos um começo, meio e fim. Então, tudo aquilo que nós fazemos é dentro de ciclos determinados, ou seja, ele é limitado. Então ele limita também essa questão do perdão, trazendo o perdão para uma definição, uma motivação simplesmente física. Lembra que eu comentei que a gente fica tentando dar muitas explicações físicas ou emocionais do porquê que é bom perdoar? Ele faz isso, ele já coloca dentro de uma caixinha. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 22, como ele vai explanar, como ele vai expandir para a eternidade essa questão do perdão, porque é de lá que o perdão vem. Jesus lhes disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que significa? Quando Jesus ele coloca lá 70 vezes 7, ele não está falando que a gente tem que simplesmente dar um número maior ou simplesmente ampliar essa questão das 7 vezes e passar para 70 vezes 7. Não, queridos, ele não está falando sobre a quantidade, no sentido simplesmente de quantidade, quantitativo, de aumentar as vezes que eu perdoo meu irmão. Aí chegou nesse número, né, 70 vezes 7, algumas outras traduções traz diferente, mas quando chega nesse número, no final, então eu paro com isso e aí eu não preciso mais perdoar. Não, ele estava ampliando indefinidamente. Ele pega esse perdão e ele lança para a eternidade. Ele fala assim: olha só, você tem que perdoar sempre. Sempre que ele chegar e pedir perdão para você, você vai ter que perdoar ele, porque é justamente dessa forma que a eternidade, que o mundo eterno se move, que o coração de Deus se move. Sempre que pedimos perdão, ele está pronto a nos perdoar, querido. E isso não tem como entrar na cabeça de alguém que vive apenas o mundo físico, material, transitório. Não tem como essa pessoa conseguir entender essa proposta. E aí fica realmente difícil demais de perdoar. Perdoar se transforma em um grande evento em sua vida, que, meu Deus, é um sofrimento, é uma coisa assim muito grande. Mas, querido, alguém que ele entende que a sua vida não termina aqui, ele vai construir, ele vai pavimentar essa ponte que vai ligar ele à eternidade, justamente com o material do perdão. O perdão não é uma pedra de ouro, o perdão não é uma cerejinha do bolo, não é uma coisa assim que você vai usar uma vez na vida, outra na morte, como eu falei, para grandes eventos. Quando se trata de eternidade, o perdão é o comum da vida eterna, queridos. É aquele material mais simples que você está usando todos os dias. Se fosse fazer uma comparação com a alimentação nossa, por exemplo, é o nosso arroz com feijão, que sempre tem que estar à mesa de todo brasileiro. Nós estamos acostumados com isso. Então aí sempre tem, a gente precisa sempre colocar o perdão, porque ele faz parte da eternidade. Então quando eu tenho a visão da eternidade estabelecida dentro de mim, esse material ele é usado nas pequenas coisas do dia a dia, dentro dos detalhes do dia a dia. E quando eventos maiores acontecem, claro, eu preciso de ajuda de Deus, eu preciso estar ao seu lado, eu preciso ter fé para me perdoar. Já falei também sobre isso, perdão é uma questão de fé. Mas dentro de tudo isso, querido, tudo que a gente está falando, o perdão, ele é um material a ser usado diariamente, em todo momento. Me perdoo o meu próximo, porque o perdão ele faz com que a vida tenha continuidade. E continuidade é tudo que a eternidade tem. Se você começa a entender, é um pensamento diferente, é uma forma de ver a vida diferente, que não tem outra alternativa no mundo espiritual.
espiritual, e quando esse perdão ele está estabelecido dentro de mim como material do mundo eterno, ele vai se tornar algo mais fácil e simples na minha vida. Eu vou estar com ele sempre à mão. Ele é o meu arroz com feijão, é aquilo que tem todos os dias, que precisa ter todos os dias, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida. Então, queridos, não é o fato de que a falta de perdão vai trazer muitos problemas para o meu corpo, não, querido. Mas é o fato de que o perdão faz parte do céu, faz parte do ser eterno que você é, faz parte de Deus. Se faz parte, é como a gente pensar em você sem os seus braços, por exemplo. Seus braços fazem parte de você, não tem como tirar de você, ou você colocar eles para você fazer apenas uma coisa e depois você guardar. Não, faz parte, está aí em você. Então o perdão também faz parte do seu ser eterno, ele faz parte da construção do seu ser eterno. Como faz parte, então nós temos que usar a cada dia, usar, queridos, da maneira mais simples, usar com o espírito humilde de alguém que entende, que está olhando para uma outra pessoa que também é plena, que não se resume apenas àquela ação que ele fez comigo, ligado ao mundo espiritual, receber o poder e o amor de Deus, e esse amor passar através de mim, liberando perdão para o outro, liberando perdão para eu. No meu caso, não me definir apenas pelas minhas culpas, mas entender o ser gigante que Deus construiu, a alma imortal e eterna que eu sou, e usar essa ferramenta, ou melhor, esse material do perdão, não apenas, querido, para grandes eventos, mas como algo dia a dia, corriqueiro, algo que está lá para ser usado mesmo, e faz parte de mim. E quando eu tenho essa visão dentro do meu coração, eu consigo então, queridos, liberar o perdão na minha vida com uma facilidade maior. Por isso, olhe como você está pensando sobre isso. Se essa mágoa, se essa amargura que tem dentro do seu coração sobre esse ofensor, ou com você mesmo, é algo grande demais. Você está, querido, se limitando ao mundo físico. Do mundo físico, eu olhar para as minhas culpas ou para aquilo que fizeram contra mim realmente é grande, mas se eu trocar de posição e ir para o mundo espiritual e eterno, aquilo que fizeram contra mim, ou aquelas culpas que pesam sobre a minha vida, você vai perceber que elas vão perder o poder e o tamanho, porque em face da eternidade, o que é essa mágoa, o que é essa culpa, queridos? E aí você usa o material que está ali, vem de Deus, o exemplo é Ele, e você pode então trazer isso para a sua vida, querido, tá bom? Então que Deus, Ele possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, e te dar a oportunidade de olhar a questão do perdão do ponto de vista eterno. Até mais.